Fala pessoal, eu sou a Evelyn, você está no canal da Eleve Juventude e vamos aqui falar rapidinho nesse devocional que Jesus tem falado muitas coisas no nosso coração enquanto família, enquanto juventude. Então aqui no Eleve Drops, muito bacana, muito legal, a gente vai conversar um pouquinho e eu quero pensar com você e ir junto mesmo, numa linha de raciocínio bem bacana do que o Espírito Santo tem trazido no nosso coração. E eu quero iniciar com você perguntando: por que você faz o que faz? Por que das suas ações, por que das suas escolhas, o porquê da falta das ações, o porquê da falta das escolhas. Sabemos que muita coisa vai acontecendo durante o dia, durante a nossa vida, e a gente tende mesmo a ir empurrando do jeito que dá e a gente perde a essência daquilo que o Espírito Santo tem falado no nosso coração há tempos atrás e a gente meio que se perde. E eu quero te perguntar, o porquê você faz o que faz? Às vezes é para agradar alguém, às vezes é para poder estar ali dentro da aceitação do convívio de pessoas que você frequenta. E ao se fazer essa pergunta, provavelmente talvez você nem consiga responder de fato, né? Tipo, poxa, por que eu faço o que eu faço? Porque eu venho e cumpro minhas demandas? Porque eu venho e eu dou um estudo de GDC? Porque eu abro a porta da minha casa para receber a galera do GDC? O porquê que eu ajudo o próximo? O porquê que eu paro de ajudar o próximo? O porquê eu parei de ajudar o próximo, né? Qual é o motivo real por trás de tudo isso? Provérbios 12:15 vai dizer: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E a verdade é que em meio de tantos movimentos, barulhos e ruídos, a gente talvez nem consiga mais parar para poder mesmo dar uma atenção, procurar uma ajuda, um auxílio de alguém, daquela pessoa que é a nossa cobertura espiritual, aquela pessoa que nos ama, que quer o seu bem, e a gente às vezes fica meio receoso, para um pouquinho e não consegue mais dar essa margem de cuidado, né? Permitir ser cuidado. Então que nós possamos mesmo ser sábios e dar ouvido àquelas pessoas que querem nos aconselhar, né? Da maneira que o Espírito Santo aconselharia também. Então a gente não precisa esperar o Eleve chegar, o final de semana chegar para a gente vir e orar. A gente pode buscar a presença do Espírito Santo, a cada vez mais buscar as porcentagens que a gente não conhece desse Deus tão grande que nos ama, né? Mas uma coisa que eu acho que seria legal, a gente não se acostumar com o que Deus já fez. Ele é um Deus grande, existe uma porcentagem que a gente ainda não conhece dele, e essa tem sido a minha oração, para que o Espírito Santo se revele a porcentagem que eu ainda não conheço, porque é um Deus tão grande, tão maravilhoso, que eu sei que existe mais para eu poder conhecer dele. Então não se acostume com aquilo que Deus já fez, porque existe mais, existe muito mais. Então são milagres verdadeiros que existem na Bíblia, são milagres verdadeiros e promessas que Ele deixou pra gente que a gente ainda vai ver se cumprir. Então tem esse anseio no seu coração de buscar mais mesmo pela presença dele, sabe? E o nosso Pai, Ele quer mesmo acessar o nosso coração, né? Os corações puros e mãos puras, para poder dar sequência nessa intimidade, nesse caminho que a gente decide trilhar com Ele. Então, hoje, você faz o que faz. Por quê? Porque o Espírito Santo te chamou um dia. Um dia Ele entregou para você um sonho, um propósito, um chamado, entregou um ministério, entregou pessoas para você cuidar. Ele entregou a sua família, Ele entregou a sua casa para você zelar, porque Ele confia em você. Então, se você hoje, né, você tem com toda certeza suas demandas no trabalho, a sua faculdade, em todos os lugares que você frequenta, e você faz o que faz, por quê? Porque você ama Deus. E se eu te perguntasse agora, qual foi a última coisa que o Espírito Santo falou no seu coração? Você teria algo para trazer? Se tem, já deixa aqui nos comentários que a gente quer saber. A gente quer ser impulsionado também pelos seus testemunhos. Mas se hoje você talvez não consiga responder com algo fresco do céu, digamos assim, não vamos anular aquilo que o Espírito Santo falou com você há um mês atrás, há 2 anos atrás, porque são promessas e são, de fato, coisas que o Espírito Santo trouxe ao seu coração. Mas se hoje você consegue me trazer algo fresco do céu, que o Espírito Santo tem dito para você, isso é muito legal. Isso é muito bacana mesmo, porque isso diz muito sobre o seu relacionamento com Ele. Porque você tem buscado algo e você tem encontrado. Mesmo que seja baixinho, mesmo que seja num tom do Espírito Santo te trazendo uma paz. Qual foi a última vez que você tomou uma ação, uma decisão e você sentiu paz mesmo do Espírito Santo ali, né? Ah, comecei um relacionamento. Poxa, é o Espírito Santo que está aqui. Pensa que bacana você estar num cenário onde você sente que está sendo impulsionado, aprovado pelo seu Pai de amor.
Isso é muito bacana mesmo. E silenciar, né, os ruídos, os barulhos e lembrar do porquê você toma suas ações, as suas decisões, que às vezes pode ser ações e decisões totalmente contrárias daquele ciclo de pessoas que você convive. Mas você tem seguido o seu caminho porque você tem ouvido o Criador te chamando para algo. Então, manter a essência e trazer o seu coração para esse lugar de estar executando a plena vontade do Espírito Santo é muito bacana. E o nosso coração precisa estar conectado. Talvez hoje você consiga me dizer quais são os nomes e os sobrenomes dos filhos da Virgínia, a idade deles, o nome da empresa, quem terminou com quem está com quem hoje. Talvez você saiba me dizer isso. Só que talvez você não consiga responder quando alguém te perguntar qual foi o primeiro milagre da Bíblia, por exemplo. E isso diz muito sobre o que está roubando a nossa atenção. Não estou falando que é errado ter uma Virgínia como amiga, mas ter o Espírito Santo como amigo é muito melhor. Saber dos feitos dele, ansiar pelos próximos capítulos da sua história com ele é muito mais valioso do que esperar o próximo story do que a Virgínia vai falar ou não, entende? E com isso, quando a gente volta e relembra que existe um prazer em estar na presença do Espírito Santo, a gente nunca mais vai fazer o que nós fazemos de qualquer jeito. Porque nós temos Ele como nossa verdade, Jesus como nosso caminho. Então nós queremos seguir no caminho onde Ele está. Se Ele está lá, eu vou. Se Ele não está, eu vou pelo menos tentar pensar em nem ir, porque eu preciso dEle, sabe? Em Salmos 34:5 vai dizer: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seu rosto jamais mostrará decepção. E a vida com Jesus é essa, né? A gente fica radiante, enquanto olhamos para ele, ele reflete algo em nós. E enquanto nós fazemos o que fazemos por amor a ele, nós, mais uma vez, criatura, damos continuidade em amar o nosso Criador. E em Salmos também, que eu quero deixar para você, 63:3 vai declarar, né? O teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Então, dia após dia, a gente segue avançando, mesmo nos dias mais nublados, a gente segue exaltando o nosso Deus, o nosso Criador, porque tudo que Ele faz é bom. Se você puxar na sua memória alguma coisinha, você vai lembrar com o seu coração grato. Então, hoje nós servimos e vivemos em gratidão, porque no final das contas, nós fazemos o que fazemos porque nós amamos a Deus. Então, hoje, se você precisa ajustar, reajustar a sua rota para poder lembrar dentro do seu coração mesmo do porquê você é obediente, do porquê você abençoa as pessoas, o porquê que você está no relacionamento, lembre-se, nós fazemos o que fazemos porque nós amamos a Deus. Então, se for necessário, volte ao início do seu primeiro amor com Deus, mas o mais importante ainda, esteja com anseio de criar novos capítulos com Jesus na sua história. E esse foi o Eleve Drops de hoje. Toda quinta-feira nós temos conteúdos aqui no nosso canal muito relevante, muito bom mesmo para o nosso coração, para o nosso dia a dia. Você pode fazer as coisas da sua vida, ouvindo no foninho, compartilhando com a galera. E você deixando seu like aqui, essa rede tão grande do YouTube, entende que é um conteúdo legal, um conteúdo bom, conteúdo dos céus mesmo e vai levando para mais pessoas. Então compartilha com seus amigos, seus familiares. E Deus abençoe você. Até a próxima quinta.